Olá! Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o texto dissertativo argumentativo. De antemão, eu já digo que não existe fórmula milagrosa, receita miraculosa, em se tratando de desenvolvimento de competências para a produção desse texto. Então, muitas vezes o aluno quer um texto, um modelo de um texto dissertativo que se enquadre em todas as situações, que possa se adequar a todas as situações, a todos os assuntos, a todos os temas propostos. Isso é impossível. Mas se é que há uma receita miraculosa, eu até digo que a leitura e a própria produção textual são as atividades que vão aperfeiçoar a nossa produção de texto. Através da leitura, se adquire competência para produzir bons textos. E através da própria produção textual, o sujeito, o produtor, vai se aperfeiçoando, vai lapidando a sua prática através da própria produção textual. Por quê? Por que a leitura é tão importante? Porque não se pode discutir acerca daquilo que se desconhece. Então, por isso que é tão importante se conhecer o assunto a respeito do qual vai ser discutido na produção do texto. Bom, continuando, eu quero dizer que existem 3 partes no texto dissertativo. O texto dissertativo compreende 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que seria a introdução? A introdução é a apresentação da problemática. Mas isso não pode acontecer de maneira minuciosa, com detalhes. Isso tem que ser feito em linhas gerais. É um comentário breve. Porque se houver uma sobrecarga de informações dentro do primeiro parágrafo, dentro da introdução, tendenciosamente haverá repetições. Aquilo que estiver no primeiro parágrafo acaba se repetindo nos demais. Aí vamos agora para o desenvolvimento. O desenvolvimento é a própria argumentação, é a própria discussão, é a própria defesa da tese. Por quê? Porque o texto dissertativo é um texto que prima pela argumentação. É um texto que tem um caráter argumentativo. E, por fim, temos a conclusão. A conclusão é o fechamento do texto, que pode acontecer tanto através de uma síntese, analisando os aspectos, analisando em linhas gerais também, resumidamente, os que foram elencados, que foram discutidos lá na argumentação, no desenvolvimento, ou também através de uma proposta de intervenção. Só que essa proposta de intervenção tem que ser discutida de maneira clara, mostrando a quem compete essa resolução, de que maneira essa resolução pode ser articulada, quais são os fatores que vão evitar impactos, né, em relação àquela problemática a ser discutida dentro do texto. Continuando, é interessante salientar aqui, que existem aspectos que devem ser considerados no momento da produção do texto dissertativo argumentativo. Esse texto que geralmente é cobrado pelo Enem. Um deles diz respeito à questão da repetição. Devemos evitar repetições desnecessárias, porque de forma alguma uma repetição vai enriquecer o nosso texto.
vai representar uma aquisição para o nosso texto. Pelo contrário, textos repetitivos só trazem prejuízos para a produção. Textos com repetições, textos com palavras repetidas, só trazem prejuízos para a nossa produção. Por quê? Porque o texto se torna extremamente enfadonho. Então devemos evitar repetições. Eu não estou dizendo com isso, eu quero salientar que nem sempre a repetição é um recurso que traz prejuízo, que implica prejuízo para o texto. Na verdade, no texto literário, a repetição muitas vezes é um recurso estilístico. Se você for analisar a assonância, a aliteração, a anáfora, o polissíndeto, todas essas figuras de linguagem consistem em repetições. Mas o texto dissertativo argumentativo não é um texto literário, é um texto não literário. É um texto que prima pela informação, pela clareza, pela concisão. Bom, um outro aspecto também que deve ser considerado diz respeito à questão do período, do parágrafo, da oração. Parágrafos longos também representam problema para o texto. Por quê? Porque quando você produz um parágrafo muito longo, até mesmo você tendenciosamente se perde. Até mesmo você. Parágrafos curtos facilitam tanto o entendimento de quem estiver escrevendo o texto, como também de quem estiver lendo. Assim também como o período. Períodos longos também dificultam o entendimento do texto. O melhor é produzir períodos curtos. E as orações devem ser organizadas obedecendo a uma sequência linear, a uma ordem direta. Porque também orações na ordem direta evitam que o produtor se perca. Evitam que o produtor se perca em seu pensamento, em sua produção. Devemos evitar, portanto, os hipérbatos. Devemos evitar as inversões na ordem das palavras. Um outro aspecto a ser considerado diz respeito ao não uso de gírias, palavrões. Devemos evitar as gírias e os palavrões exatamente por se tratar de um texto formal. Por se tratar de um texto formal, devemos evitar gírias e palavrões. Expressões de baixo calão. E também devemos evitar declarações que representem constrangimento, que cheguem a ferir os direitos humanos. Vejamos. Digamos que eu esteja produzindo um texto dissertativo argumentativo sobre a corrupção na política brasileira. Em vez de se falar que a maioria dos nossos políticos, a maioria dos políticos, dos nossos representantes, são ladrões, seria melhor usar uma expressão eufêmica, um eufemismo, para suavizar, para atenuar isso aí. Então poderia se dizer que a maioria dos nossos políticos age de má fé, age de maneira ilícita, agem sem idoneidade, sem integridade. Observe que é uma maneira mais sutil, menos contundente, menos grosseira, de se falar aquilo que se precisa falar. Um outro aspecto importante a ser considerado diz respeito à questão, isso principalmente em relação a temas mais conflitantes. Não podemos ser reducionistas, não podemos ser radicais. Precisamos analisar a situação
sob diversas óticas. Então, digamos que a temática do texto tenha a ver com a questão da redução da maioridade penal. Então, de maneira alguma, quem vai produzir o texto pode falar, pode escrever usando radicalismo, reducionismo, extremismo, porque, na verdade, o que se espera de você ali não é essa postura. É uma postura de alguém que é capaz de produzir texto com sobriedade, de alguém que é ponderado, de alguém que é capaz de se utilizar de argumentos convincentes, argumentos que realmente tenham consistência, jamais usar de apelações exageradas, jamais. Por isso que é preciso analisar o problema sob diversos ângulos, né? Mostrando os vários aspectos envolvidos dentro daquela problemática social. Um outro ponto a ser discutido como relevante ao texto dissertativo argumentativo é que é importante evitar que a discussão seja conduzida à questão político-partidária, a questão envolvendo religião, dogmas, porque o que está em evidência ali, o que deve estar em evidência, não é isso. É, na verdade, o seu conhecimento, o que você sabe, o que você domina, a sua capacidade de argumentar acerca daquela proposta discursiva que existe ali. Então, nada de fanatismo, nada por política partidária, nada de fanatismo por religião, nada disso, nada. Isso vai comprometer também a qualidade do texto. Outro ponto, outro aspecto, diz respeito à fidelidade, à sequência textual e ao gênero. Ora, se o texto propõe que se produza, se a proposta lá, né, é se fazer um artigo de opinião, você não vai produzir uma poesia. Se a proposta é desenvolver um texto dissertativo argumentativo, você não vai produzir uma narração. Você precisa ser fiel àquilo que foi solicitado. Da mesma forma, é muito importante evitar também divagações, evitar a fuga ao tema. Por quê? Hoje, principalmente, é muito mais fácil evitar isso. Porque antigamente só se dava o título para, a partir de então, se produzir o texto. Hoje existem os textos de apoio, que facilitam muito. Porque aqueles textos de apoio são elucidativos. Eles funcionam como norteadores para que o aluno, o candidato, o aluno que vai escrever, entenda a respeito do que ele precisa discutir. Então, evita que ele fuja ao tema. Um outro aspecto também que é importante considerar é a questão da ambiguidade. Precisamos tomar cuidado com frases que deixam um pensamento dúbio. Por quê? Essas frases com pensamento dúbio vão, em vez de elucidar, vão tornar a frase, o pensamento, o parágrafo confuso. É preciso atentar para essa questão. Um outro aspecto diz respeito à legibilidade. Você pode produzir o melhor texto, mas se a sua letra não for legível, e aí? O ideal é que você escreva
em letra legível e em tamanho regular. Nem letra muito miúda, muito pequena, nem letra muito grande. É importante atentar para essa questão. Um outro elemento também, esse de grande importância, diz respeito à questão da correção gramatical. Aliás, todos os elementos aqui mencionados são de grande importância, mas a gramática também tem uma importância, porque é a questão da sustentação do texto. Às vezes, alguns aspectos dependem da gramática, né? Alguns aspectos estão intimamente ligados à questão da gramática. Porque a gramática é muito abrangente. Eu não estou falando aqui de gramática, só aquela gramática normativa. A gramática como um todo. A gramática como um todo. Então, é importante também, é claro que a gramática normativa também tem a sua importância. Bom, mas em se tratando de gramática, a correção gramatical é importante porque para o seu texto ser considerado bom, ótimo, é importante que você tenha um domínio, um certo domínio acerca da competência linguística. Um domínio a respeito de regência, de concordância, de colocação pronominal, de acentuação gráfica, de pontuação, porque todos esses elementos são extremamente importantes. E um outro aspecto de grande importância dentro dessa questão, dentro dessa discussão, é a questão da coerência. Se o seu texto não tem lógica, se o seu texto não faz sentido, ele peca contra a coerência. A fuga ao tema é algo que compromete a coerência do texto. Então, é preciso perceber aquilo que se diz. Só para você ter uma ideia. Se o sujeito escreve no texto que todos os dias morrem milhões de brasileiros vitimados pela miséria, você já imaginou o absurdo que ele escreveu, que ele disse? Todos os dias morrem milhões de brasileiros vitimados pela miséria. De onde ele extraiu essa informação? Qual foi a fonte? Porque se todos os dias morrerem milhões de brasileiros vitimados pela fome, pela miséria, em pouco tempo a população será dizimada. Então não se pode exagerar. É preciso se deter a dados, a informações que correspondam à verdade. Não é um texto literário, não é um texto em que você pode dar vazão à sua imaginação. Não é. É um texto que precisa primar pela clareza, pela informação, pela objetividade. E também um outro aspecto importante diz respeito à questão da coesão. Um texto que não tem coesão é um texto que não tem unidade. Da mesma forma que precisa existir coesão entre os parágrafos, é preciso que haja coesão também entre as orações, é preciso que haja coesão entre os períodos, é preciso que haja coesão dentro do pensamento que está sendo discutido através da argumentação. Porque se aquilo que você diz no primeiro parágrafo, na introdução, vai de encontro àquilo que você vai dizer nos outros parágrafos, o seu texto tanto apresenta problema de coerência como apresenta problema de coesão. Porque a coesão e a coerência estão intimamente ligadas. A coesão é muito importante, porque ela vai trabalhar exatamente com a questão de conexão. Então, só para vocês terem uma ideia, a gramática é tão importante também dentro do texto que até mesmo a seleção dos conectivos tem a ver com o domínio gramatical. A escolha dos conectivos tem a ver com o domínio gramatical.
A escolha do léxico tem a ver com o domínio gramatical. Existem palavras que são adequadas para aquela situação e existem palavras que não são adequadas para aquela situação, para aquela produção textual, considerando as condições de produção do texto. Existem conectivos, conjunções, que são adequadas, como elementos que vão estabelecer uma ligação entre as orações, mas existe uma outra conjunção que ali não vai se adequar, não vai produzir o pensamento, a ideia, não vai ter um valor semântico importante, específico para aquela situação. Por isso que é muito importante que nós atentemos para essa questão. Em relação à coesão, que pode ser coesão sequencial e coesão referencial, o que se percebe é que os princípios que são mais ultrajados dentro do texto dissertativo argumentativo são exatamente a coesão e a coerência. A coerência pela falta de logicidade, pelas contradições que perpassam o texto, e a coesão porque o texto deixou de ser um todo organizado. O texto vai se perdendo, deixa de ser aquela tessitura harmoniosa. E isso se deve ao fato de não haver uma unidade dentro do texto. Então, se eu utilizo uma conjunção adversativa, quando o ideal seria que eu utilizasse uma conjunção conclusiva, eu estou ferindo tanto o princípio da coerência, como também da coesão. Porque aquele elemento coesivo não é adequado para aquela situação. E a inadequação daquele elemento vai implicar um problema na coerência do texto. E um outro detalhe para fechar a nossa discussão é que não há necessidade de se usar mais de uma conjunção dentro de uma mesma situação, dentro de uma mesma frase. Por que dizer... você fala algo e diz, porém, todavia, no entanto, contudo, para quê? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de se usar várias vezes uma conjunção, né? Várias conjunções com o mesmo valor semântico, com o mesmo sentido? Porque todavia, no entanto, entretanto, contudo, mas, porém, são conjunções, todas elas são conjunções adversativas. Então é importante considerar todos esses aspectos. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que a aula tenha sido proveitosa e vamos em frente. Vamos em frente, não nos esqueçamos de que leitura e produção são práticas imprescindíveis para o desenvolvimento da linguagem.